teto é o único componente que permaneceu em comum entre o novo Dacia Spring e o modelo que ele substitui, um dos carros elétricos mais vendidos na Europa e certamente o mais econômico em termos de preço. Já lhes dou uma olhada porque vocês já percebem que esteticamente ele difere claramente do modelo anterior e também adicionou conteúdos mais modernos. É possível utilizar até mesmo eletrodomésticos. Tentamos até mesmo fazer café com uma máquina, mas também adicionou espaço de carga, tanto atrás quanto na frente, com um compartimento dianteiro para guardar os cabos de recarga. Além disso, olhem para dentro. Há um avanço evidente em termos de modernidade de equipamentos, bem como em termos de acabamento estético. Agora vou mostrá-lo melhor, tanto por fora quanto por dentro, e explicar o que mudou. Os traços estilísticos do novo Spring se assemelham com últimos Dacias que foram apresentados, como o Duster. Vejam esta frente com uma faixa fina que une os dois faróis com um acabamento brilhante, é claro, o logotipo com as consoantes da marca Dacia e depois toda uma faixa de proteção que percorre um pouco ao redor da carroceria e também elementos estéticos como esses adesivos ao redor dos paralamas a esses para-choques para impactos que dão um visual um pouco off-road, mas também são reforços para proteger a carroceria, as rodas. As rodas podem ser de 15 polegadas na versão com motor mais potente, proteções também na parte inferior das soleiras, novamente com elementos adesivos. Não há mais barras no teto, porque também considerando o uso típico dos clientes do Spring ao longo destes anos, que em média percorreram 37 km por dia a uma velocidade média de 37 km por hora e 75%, recarregaram em casa. Optou-se por eliminar estas barras no teto para melhorar o consumo e a aerodinâmica. Não há cromados no exterior e também os elementos pretos que vocês veem, assim como outros que mostrarei dentro, são pintados, digamos, são oferecidos com uma cor já pintada para evitar que, quando arranhados, percam a cor. Mas voltando à estética, vejam também atrás este elemento horizontal que liga as luzes, que permanecem em LED, também traseiras novamente com esta forma de Y, e ainda o para-choques traseiro, o porta-malas, que sempre foi um dos pontos fortes da Spring, que tem cerca de 3,70 metros de comprimento e agora tem um compartimento de carga traseiro que começa em 308 litros. Então já era grande e ficou ainda maior, mais utilizável. Vejam, e também é bastante profundo, com uma área mesmo abaixo do piso que pode ser usada para pequenos objetos. Mas, além disso, como eu mencionei, há também a possibilidade de ter um compartimento de carga dianteiro de cerca de 35 litros. Novamente, para ser conveniente para carregar objetos ou especialmente para colocar os cabos de recarga, que muitas vezes estão sujos por dentro, vocês veem que o carro continua espaçoso, sempre considerando que tem pouco menos de 3,70 metros de comprimento e é um pouco mais alto que um sedã normal. Não é um crossover, mas ainda um pouco elevado, cerca de 1,50 m de altura e 2,40 m de distância entre eixos. E a altura em relação ao solo também é útil para não tocar imediatamente o chão, e vocês já viram. Mas agora veem melhor que há um tratamento estético também para os assentos, com a parte superior que muda de cor. O volante é novo e ajustável em altura, como vocês podem perceber. O painel de instrumentos tornou-se digital, então há um pouco mais de modernidade, mas em comparação com o Spring anterior, também é mais legível. Tela de 7 polegadas ou uma tela de 10 polegadas para o sistema de infotainment nas versões mais caras. Mas isso não exclui o uso de botões físicos muito úteis para o ar-condicionado e outras funções. Abaixo, como vocês podem ter notado, há um novo seletor para a alavanca de câmbio. Para frente, ré, ponto morto, além do D de drive. O que significa que no novo Spring há também um segundo nível de regeneração para ter mais freio motor e uma condução mais suave e eficaz nas curvas, além de melhorar a autonomia e o consumo, um assunto pelo qual o Spring sempre foi interessante, porque também é muito leve, é um carro elétrico que consegue ficar abaixo do peso declarado de 1.000 quilos. E considerando também a categoria das cidades de segmento A, ou seja, abaixo de 4 metros, ele consegue fazer melhor do que carros que estão acima dos 100 kg de peso médio, como baterias e motores elétricos. Esta reformulação não mudou substancialmente as coisas, porque estamos falando de uma bateria de quase 27 kWh, com autonomias declaradas ainda não homologadas para esta reformulação, de cerca de 220 km.
Haverá duas versões de motor elétrico dianteiro, tração dianteira e 2 níveis de potência, 45 cavalos ou 65 cavalos de potência, desempenho de 0 a 100 em 20 segundos ou 14 segundos e consumo declarado abaixo de 15 kWh por 100 km. Porque, no geral, este carro é caracterizado pela leveza e eficiência, e um de seus pontos fortes também foi reconhecido por um novo instituto que está se espalhando semelhante ao Euro NCAP, para segurança nos testes de colisão, chamado Green NCAP, que avalia o impacto ambiental e a sustentabilidade dos carros elétricos, e o Spring, sendo muito leve e muito eficiente, obteve uma pontuação máxima. O que mais foi introduzido em termos de truques e ideias inteligentes, como vocês veem aqui, ganchos, pontos de fixação que são chamados de inteligentes, também na frente do console central para colocar objetos como porta-objetos, como porta-copos, ou luzes, ou até mesmo suportes para smartphones. E este compartimento porta-objetos também pode ser solicitado com uma tampa que se fecha. Assim vocês veem o lado prático e concreto do Spring permanece. Assim como a presença desses tapetes de borracha muito robustos, essas soleiras que têm essa topografia em relevo, como em mapas. E falando sempre em concretude, obviamente, o novo Spring também visa permanecer o carro elétrico mais acessível, mais econômico também na compra, já que estão chegando ao mercado concorrentes como, por exemplo, o Citroën EC3, que tem como alvo um preço abaixo de 25 mil euros. E o Spring anterior tinha um preço de lista entre cerca de 20 mil euros a 23.500 euros. Obviamente, estou falando de preços sem incentivos incluídos. Incentivos que, no início de 2024, estão sendo renovados com detalhes ainda em fase de definição pelo governo em termos de confirmação, mas enfim, mesmo aqui o novo Spring, para o qual os pedidos começam esta primavera e deve chegar neste verão, visa permanecer, como eu disse, o carro elétrico mais barato para comprar, com um preço inicial que se espera, nos disseram aqui hoje na primeira apresentação da Dacia para a imprensa em Paris. Seu preço deve permanecer abaixo dos 20 mil euros como preço inicial. Eu ainda lhes digo sobre o desempenho de carregamento, pois temos em corrente alternada uma potência de 7 kW. Ou, como opcional, pode-se ter o carregamento em corrente contínua com uma potência máxima de 30 kW, que permite IR de 20% a 80% em cerca de 45 minutos. E como opcional também para aquele compartimento que vimos antes com a máquina de café, há o acessório para conectar outros dispositivos, outros eletrodomésticos, ou uma bicicleta elétrica, um computador ou um aspirador de pó para limpar o carro diretamente na tomada de carregamento. Deixe-nos saber o que vocês pensam deste pequeno elétrico, deste pequeno Spring, que até agora convenceu exatamente pelo seu preço, seu tamanho e sua utilidade no dia a dia.